A gasolina vai aumentar. E depois aparece o tal de Salles que ninguém sabe pra onde vem. Meus amigos, vamos aos fatos aí em relação ao chamado Operação Kids Pretos aí, que tentou ou tenta lançar luz a um plano aí meio maquiavélico de assassinato de Lula, Alexandre de Moraes, entre outras autoridades, que remete, né, à questão principal de não aceitar o resultado das urnas. A gente viu aí que o governo passado terminou 2022 de uma forma muito amargurada, com uma derrota bem acachapante, apesar da margem pequena, mas acachapante do ponto de vista ideológico. Foram bastante contrariados e isso resultou, né, toda essa contrariedade, num caldeirão cultural que inaugurou o 8 de janeiro, e agora se busca dentro do Congresso e do Senado a chamada Lei da Anistia, que teria ali como pano de fundo anistiar criminosos do 8 de janeiro que continuam presos. Essa paralisação do Congresso para assuntos ideológicos acaba atrapalhando muito a economia. No entanto, me parece que a ação de ontem, bastantemente coordenada entre Polícia Federal, Ministério Público e também agora o Supremo Tribunal Federal, deve colocar ali uma certa água nessa fervura dessa lei da anistia, porque vai ficar cada vez mais insustentável essa argumentação quando você tem ali planejamentos sobre assassinatos de autoridades, crimes políticos, crimes ideológicos, crimes contra a nossa própria democracia, e de um lado, inclusive membros do Senado sendo investigados por conta desses mesmos crimes. Então a coisa ficou muito esquisita do ponto de vista da oposição, e o governo atual e parte, né, da bancada que dá sustentação ao governo devem promover uma reação forte em relação a essa questão. A gente ainda não sabe como que vai ser essa reação. O governo estava imerso, obviamente, na questão do G20, mas institucionalmente temos todo o executivo e também agora o STF na mira e mirando essa operação ao mesmo tempo. Me parece então que essa questão da anistia deve naufragar. A gente precisa ver como é que vai ficar a questão da opinião pública. A gente sabe que a opinião pública foi quem acabou detonando, né, a capacidade eleitoral de Bolsonaro em 2022, por entender ali que seu discurso já não estava lá sendo muito coerente, condizente e também atento ao tempo. O Brasil ali com milhões de desempregados, com problemas de inflação, com questões econômicas graves, ele falando de uma volta ali de um suposto comunismo, sendo que o seu governo ali ficou muito parecido ao final com o governo Dilma, inclusive turbinando Bolsa Família e pedalando fiscalmente na questão dos precatórios. Mas são coisas para a gente investigar. Deixe sua opinião. Os kids pretos aí, o que parece, devem ser um grupo ainda um pouco mais extenso, e provavelmente pessoas que estão assinando essa lei da anistia devem estar fazendo isso com uso, né? E com uma questão na mente sobre a sua autoproteção. Forte abraço, sigamos em frente.